Imagina você implementar essas animações no seu vídeo. Tenho certeza que vai te diferenciar no mercado. Afinal, são animações profissionais, usando um programa que todos podem ter acesso. Se você quer aprender, assiste até o final do vídeo e comece a acrescentar essas ferramentas em seus projetos. Eu sou o Wolf e hoje vamos nos aprofundar nos gráficos em movimento. Quero te convidar para se inscrever no canal e deixar o like. Boas-vindas à Alcatel. Muitas pessoas possuem essa dúvida de qual programa usar. Eu sempre costumo dizer que o editor agrega a história, ou seja, o assunto é complementado com a edição. Então, sabendo utilizar as ferramentas, qualquer programa pode ser utilizado. Muitas pessoas confundem programas de edição com programas de efeitos, e está errado. São coisas totalmente diferentes. Um programa de edição organiza e monta o vídeo, fazendo cortes e ajustes básicos. Já um programa de efeitos cria animações e visuais complexos, como efeitos especiais e composições em 3D. E pensando em tudo isso, eu criei um método onde você pode fazer efeitos com editor de vídeo mesmo, seja pelo celular ou computador. Você só precisa entender o conceito e aplicar, testando em vários nichos. Dessa forma, você amplia o seu conhecimento, consegue fazer coisas em qualquer aparelho e pode aplicar para você mesmo. Hoje em dia, existem programas de edição que te dão a possibilidade de criar inúmeros movimentos gráficos apenas usando a criatividade e experiência. Isso significa que, de forma prática, você consegue criar coisas únicas, dinâmicas e profissionais. O editor que vamos utilizar nesse vídeo é o Filmora e vamos editar em um computador. É importante também você entrar em nosso grupo. Lá você encontra todas as ferramentas, pode ter o material e também o mesmo arquivo que eu estou editando nesse vídeo. Bom, então vamos iniciar importando a nossa mídia e colocando o primeiro background na timeline. Aqui eu vou deixar ele com 10 segundos. E depois a gente vai colocar o segundo background e também deixar ele em 10 segundos. Essas faixas, eu vou deixá-la do tamanho para a gente conseguir visualizar os nossos arquivos. E vou arrastar a grade. Depois de arrastar a nossa grade, eu vou simplesmente tirar essa zona de segurança que fica atrapalhando a gente visualizar. Agora a gente vai vir aqui na parte direita em composição e procurar sobreposição. Colocando sobreposição, a gente deixa na opacidade 50%. E agora a gente vai colocar o nosso texto na timeline. Vamos deixar ele aqui no centro. Vamos escolher a nossa fonte e tem que ser de preferência grossa, ok? Voltei com a zona de segurança, aí no tamanho de 120. Coloquei Motion Graphics. E a altura da linha eu deixei em menos 50. E alterei para 130 o tamanho da fonte. E aqui eu estou escolhendo uma animação, beleza? É importante a gente saber também que em avançado a gente consegue editar melhor o texto. Então aqui eu coloquei a borda e tirei o preencher para a gente conseguir fazer o efeito, beleza? Agora eu copiei o primeiro texto e colei. E aqui a gente vai fazer um pouco diferente, tá? Aqui a gente vai deixar sem borda e vai deixar o preencher ligado. E a opacidade eu abaixei ali para 70. Agora eu criei um clipe composto. E depois eu vou adicionar uma máscara, ok? Essa máscara eu tenho que colocar fora mesmo do texto, pra gente conseguir visualizar, e vai ficar dessa forma. E agora eu estou adicionando um quadro-chave, ok? Um keyframe, para a gente começar os nossos trabalhos. Então aqui no primeiro quadro-chave eu adicionei, e adicionei o segundo quadro-chave também para a gente conseguir trabalhar nele. Depois eu copiei camada de texto 1, que seria o texto composto. E estou fazendo um outro tipo de quadro-chave. A gente tem que colocar, obviamente, esses quadros-chaves em posições diferentes.
Então a nossa animação ela já tá ficando bem legal, né? Já tá chegando no que a gente quer. Agora eu tô excluindo esse background azul e coloquei o background vermelho. Então a gente está adicionando o nosso personagem, eu coloquei ali para remover o fundo, e aí eu estou alterando as cores ali do nosso personagem para que fique condizente com o nosso background também. Mais pra frente eu vou alterar, é só pra gente ter uma ideia de como vai ficar. Mas aqui eu tô posicionando, né, o nosso personagem, eu coloquei ele por trás das letras. Ali eu adicionei também uma sombra, e aqui eu já vou começar a trabalhar no keyframe do personagem também. Então a gente vai arrastando ele ali, lembrando que também você pode fazer o movimento que você quiser. Se você tiver um personagem animado, pode ser com inteligência artificial também, fica muito mais legal. Agora eu estou criando um texto composto para colocar todo o conjunto do texto ali, para a gente conseguir fazer uma animação bem legal. Agora a gente está pesquisando o efeito de água, tá? Eu estou colocando o efeito onda de água por fora mesmo, para a gente ter esse efeito, né? Então eu vou selecionar ele ali certinho, onde a gente está marcando, e vou alterar a força desse efeito também, para ele não ficar tão brusco. É isso que a gente está procurando. Eu vou adicionar então um keyframe nessa força para que ela venha pegando a força literalmente aos pouquinhos, para dar tempo da animação correr. Então beleza, aí eu já adicionei a animação, vou alterar novamente essas cores do personagem, porque eu achei que não ficou legal. Então eu tô mexendo ali na exposição, tô mexendo no brilho também, mexi um pouquinho no contraste, mas isso vai muito de você. Ali eu fui testando para ver o que fica melhor, beleza? Agora eu estou trancando tudo porque a gente vai fazer as primeiras animações agora. Então eu arrastei esse efeito de onda de água também pra grade, né? Aí eu desisti e coloquei esse efeito de água mesmo, tá? Eu deixei um efeito diferente. Ali eu alterei a parte de espalho e fui vendo qual que fica melhor pra gente nesse caso. E também vou adicionar um keyframe nessas três mídias que a gente vai alterar, tá? Eu esqueci de colocar o texto ali, mas eu já adicionei o texto também. Então a gente precisa selecionar todas as mídias. Você pode selecionar com Ctrl, você pode selecionar apertando Ctrl A também. Vai depender muito da forma que você trabalha, tá? Mas aí é só você arrastar. Eu aumentei o tamanho da grade para que ela fique do tamanho ali do background. O background a gente não mexe, então eu só alterei o tamanho da grade mesmo. Aí eu adicionei também um efeito de desfoque para quando tiver um movimento ocorrer esse efeito de desfoque ali, né? Você pode escolher um outro desfoque também, mas ali eu deixei o desfoque em 5, né? A força dele. Agora a gente vai precisar usar a ferramenta chamada ferramenta de desenho, diversos formatos, né? Mas aqui no caso a gente está utilizando o retângulo. Você tem que desativar o cadeado e ali no primeiro você deixa 30 e depois você deixa 60. Eu alterei a espessura, alterei a opacidade e alterei o raio também, para que ela fique com esse efeito de vidro. Então ali eu já estou editando um texto, estou colocando a mesma fonte que eu utilizei, estou alterando ali o tamanho para ver qual que fica melhor. E adicionei também essa barrinha para mostrar que é como se fosse um calendário mesmo. E aí eu coloquei um efeito também nesse texto. Lembrando que eu copiei também esse texto para a gente fazer os dias. O texto que eu copiei embaixo e comecei a ajustar o tamanho, tudo certinho. Aqui eu só estou alterando as posições. E depois a gente tem que fazer dessa forma. Você tem que colocar os números que você quer. Aqui no caso eu coloquei do 1 até o 10 manualmente. Eu deixei esse texto de baixo sem animação, acho que vai ficar bem mais legal sem animação. Aqui eu estou fazendo o efeito já de transformar para ele dar esse efeito de se movimentar até o 10. É simplesmente a gente pega o texto 1 e arrasta até o 10. Eu criei um clipe composto e depois também adicionei uma máscara para que esse texto ele fique dentro dessa máscara. Aqui também eu estou colocando um efeito de desfoque para quando tiver o movimento dessas letras a gente conseguir ver esse efeito também, ok?
É importante também a gente sempre adicionar os quadros chaves ali para ficar uma animação mais suave. Dá para você trabalhar mais com esses quadros chaves, mas aqui, como é uma ideia que eu estou tentando passar nesse vídeo, você vai conseguir editar da sua forma e vai poder utilizar essas informações também, beleza? Então eu substituí na timeline o vídeo composto que a gente criou do calendário, eu substituí ele de faixa. Então aqui a gente já começa a adicionar o quadro-chave desse calendário. Então a gente já consegue arrastar ele para lá e criar esse movimento. Esse movimento pode ser tanto para baixo, tanto para cima, vai depender de como que você quer formular esse tipo de animação, beleza? Uma coisa que eu percebi aqui é que se deixar o desfoque dentro, ele vai pegar essa parte preta, então fica bugado. O que eu fiz foi entrar dentro do texto composto, remover essa parte de desfoque, esse efeito de desfoque, e colocar por fora na nossa timeline. Então ele não está dentro do calendário, ele ficou por fora na timeline mesmo. Pronto, agora vai ficar bem melhor porque ele não fica com aquele bug de efeito que fica escuro, né? Bom, agora a gente vai fazer o seguinte, tá? A gente já tem a nossa animação ali, já está ficando bem legal. E é basicamente isso. Agora a gente só precisa ajustar o tamanho ali. Então eu entrei no primeiro clipe composto e depois entrei no segundo. Pronto, agora a gente tem o nosso efeito. Você pode adicionar diversos ajustes como efeito de brilho, efeito de desfoque, ok?